Eu quero ler e estudar com você uma palavra e desde a madrugada, quando eu orava e lia esse texto, eu não conseguia encaixá-lo em nenhuma temática. Aliás, eu percebo que ele se encaixa em várias temáticas, porque esse texto para mim é uma profecia, é uma palavra de conhecimento, é uma advertência. Como assim, pastor? Bom, uma advertência para você que não fez, para que você que talvez esteja ou estará sendo tentado no que nós vamos tratar aqui. Uma palavra de conhecimento é assim, é quase um flagrante, não é? Você já está fazendo isso e vamos lançar luz no que esteja acontecendo. Uma profecia pouquinho diferente da advertência, tem a ver com o futuro também, talvez você vai fazer mesmo com advertência. Mesmo sendo avisado, você infelizmente vai acabar transgredindo, que a intenção na verdade não é para que você transgrida. Para você que já está curioso uma hora dessas, vamos já direto ao texto, Lucas 22, do versículo 1 até o 6. Lucas 22, do verso 1 até o verso 6, nós temos aqui o pacto da traição. Todo mundo conhece a história da traição por Judas Iscariotes, a traição de Judas em relação a Jesus. Você já parou para pensar como isso aconteceu? E que essa história continua se repetindo? Vamos ler. Todos já acharam, já está no rodapé, e nós lemos que estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Prestou atenção? Conseguiu captar? Judas não queria matar Jesus. Judas amava Jesus. Judas era amigo de Jesus. Judas era um homem da confiança de Jesus. Afinal de contas, você lê em João 12, ele era tesoureiro do grupo apostólico. Convenhamos, vamos aqui sem exagero, vamos imaginar, quanto você acha que entrava de oferta no ministério de Jesus? Uma coisa é um comedor de arroz e feijão como eu pedir uma oferta para a obra de Deus, para você ajudar, por exemplo, na manutenção do Paraná na Graça, no pagamento do aluguel do templo, da água, da luz, da oferta missionária. E as pessoas ajudam e contribuem. Agora imagine Jesus pedindo uma oferta. Não é errado pensar que era muita oferta. Era o próprio Jesus pedindo contribuições. Eram pessoas que ofertavam sem que Jesus pedisse. Eu ofertaria sem Jesus pedir. E quem era o tesoureiro do grupo? Quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Judas Iscariotes. Então, veja, ele era um homem da confiança de Jesus. Só que ele estava, nesses dias, vamos dizer assim, um pouco fraco na fé. E havia um espírito. Qual era o espírito? Versículo 2, os principais dos sacerdotes, ou seja, o núcleo duro, grosso da religião judaica, eles estavam procurando como matariam Jesus. A religião contra Jesus, como acontece hoje. A política contra Jesus, os poderosos contra Jesus. Ninguém dos grandes gosta de Jesus. Essa é uma grande realidade desde a história mais antiga. Só que eles nunca conseguiriam se aproximar de Jesus, a não ser que Satanás pudesse ter alguém dentro do grupo apostólico, alguém mais fraco, alguém que estava se afastando de Jesus aos poucos, em que ele pudesse influenciar.
E nós lemos no 3 que entrou, porém, Satanás em Judas. Antes de eu prosseguir a leitura, deixa eu explicar para você uma coisa. Em Efésios capítulo 2, depois você lê ali do verso 1 ao 3, Efésios 2, depois você lê, do 1 ao 3. Você vai ler que há um espírito operando nos filhos da desobediência. Há um demônio, há um Satanás, há uma força maligna que opera nos filhos da desobediência. Só que nós estamos convivendo com essas pessoas. Essas pessoas são pessoas próximas, são pessoas no trabalho, são pessoas na vizinhança, são pessoas na proximidade, são pessoas muitas vezes dentro da nossa parentela. Pessoas que são contra Jesus, que são contra o Evangelho, que são contra a obra de Deus, são contra a salvação. Só que essas pessoas nunca vão conseguir fazer nada contra a obra de Deus, a não ser que o diabo encontre alguém próximo a Jesus, que nós lemos no final do 3, o qual era do número dos 12 principais daquela multidão, milhares e milhares de pessoas que andavam com Jesus. O Judas Iscariotes era um dos 12, era do grupo seleto de Jesus. E se Satanás conseguir encontrar um Judas em mim, um Judas em você, ele vai nos levar para a prática do mal. Esquece um pouco o âmbito da igreja, da obra, de religião. Vamos falar sobre a nossa existência. Tome muito cuidado, porque, repito, a gente vive nesse mundo mal. Você nunca, de si mesmo, se corromperia. Nunca. A não ser que alguém te convide. A não ser que você, estando fraco, fique sabendo que alguém está praticando o mal. Nós vamos deixar o Lucas, nós vamos em Provérbios bem rapidinho. Abra a Bíblia em Provérbios. Antes de continuar a leitura lá de Lucas, é necessário que eu venha aqui em Provérbios para ler com você o capítulo 1 de Provérbios, do versículo 10 ao versículo 14. Provérbios 1, do 10 ao 14. Preste atenção. Foi isso que aconteceu com Judas e é o que pode estar acontecendo com você. Filho meu, então veja, é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Se os pecadores com blandícias, o que é blandícia? É aquela palavra carinhosa, sabe? Ai, que legal que você é, vem fazer parte do nosso grupo. A pessoa, quando ela quer te levar para o mal, ela não vai ser áspera nas palavras dela, ela será branda, ela será agradável. Blandícia é uma pessoa que fala com uma palavra assim, melosa, sabe? Então, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, olha o que Deus diz, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, e acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás tu a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Não consintas. Você começa, você é de Deus, você é do bem, você é uma pessoa séria, mas você começa a andar com pessoas erradas e elas vão te convidar. Você começa a andar com pessoas que fumam, você vai começar a fumar. Você começa a andar com pessoa jovem, com pessoa que bebe. Você não tem nenhum exemplo de bebida alcoólica na sua casa, mas você começa a andar, pessoal aí nessa ondinha agora de fumar vape, cigarro eletrônico, olha quanta gente. Ontem eu vi uma matéria de um jovem que o pulmão dele com 14 anos já está todo dilacerado, já não tem conserto. Fumando vape, fumando cigarro eletrônico. Você não tem isso dentro da sua casa. Seus pais não fumam, não bebem, mas você está aí fumando cigarrinho eletrônico escondido, está aí já fumando uma maconhinha, se bem que já liberaram no Brasil, está tudo liberado, maconha, matar criança, está tudo certo no Brasil, mas na Bíblia não está certo não. Você começa a participar
Você é do bem, você é uma pessoa boa, você é de Jesus, você é um dos 12 de Jesus. Mas você começa a dialogar com isso, a fornicar com isso, com igreja que não é igreja, que não prega o evangelho, igreja do tipo show, essas igrejas aí de parede preta que fazem do show. Olha, tá, meu Deus, se eu mandasse para vocês alguns vídeos que eu tenho, vocês iam ficar estarrecidos e me dariam razão, vocês me dariam razão pelas coisas que eu falo aqui. Mas as pessoas vão fazendo concessões, sabe? O Judas, quando ouviu falar que queriam matar Jesus, ele não deveria ter nada com essas pessoas, ele não deveria negociar com isso aqui na cabeça dele. Sabe aquela pergunta que a gente faz a si mesmo? Por que não? Por que não? Por que não agir dessa maneira? Afinal de contas, pode ser lucrativo. Vamos voltar lá em Lucas? Foi o que aconteceu. Olha o versículo de número 4. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Ele começou a gostar de quem não gostava de Jesus. Ele sabia que os fariseus, os principais sacerdotes, queriam matar Jesus. O que Judas foi cheirar essas pessoas? Meu caro irmão, minha cara irmã, amigos e amigas, o que vocês estão cheirando quem não gosta de Jesus? Por que vocês ficam comungando com quem detesta Jesus? Por que vocês ficam mantendo comunhão com quem não gosta de Jesus? Para mim é um horror, por exemplo, um crente que assiste Porta dos Fundos. Porque eles são ateus, eles falam mal da fé, eles ridicularizam Jesus. E tem crente que me manda, olha pastor, eu assisti esse vídeo aqui, olha que engraçado, não tem graça nenhuma. Você está virando amigo de quem é inimigo de Jesus. E claro, isso aqui não foi um diálogo de um dia, eles começaram a conversar, o Judas começou a andar com aquelas pessoas. Até que alguém teve coragem e falou, o que você está fazendo aqui com a gente? Você é de Jesus? Nós não gostamos de Jesus. E um belo dia Judas deve ter dito, sabe que eu também não gosto? Estou lá na igreja lá de Jesus, estou lá com aqueles apóstolos, com Pedro, não gosto do Pedro, não gosto do tipo do Pedro, Pedro é muito duro, Pedro é muito impetuoso, não gosto de João, João é muito crente, não gosto do Tomé, o Tomé é um falso, é um hipócrita, ele está lá, mas ele nem acredita muito. Nós queremos matar Jesus. O Judas falou, quanto vocês me pagam? Tanto. Os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Você quer quanto? Tanto? Tá bom. Vamos negociar? Vamos negociar. Aí você começa a negociar a tua fé. Você começa a negociar teu caráter, tua índole, tua reputação, teu coração bom. Andando com quem não gosta de Jesus, você começa a renunciar às coisas boas que você tem dentro de si. E de repente você se vende a Satanás. Aí sabe qual é o fim da história? E ele concordou. Aí ele continua andando com Jesus, mas ele já não concorda com Jesus. Ele concorda com quem quer matar Jesus. E buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Que história triste de um homem que andava com Jesus e que vendeu Jesus, porque começou a andar com quem não gostava de Jesus. Lembra que eu falei no início? Eu não sei se essa palavra é uma advertência, você está quase virando um Judas, mas o diabo não entrou no teu coração ainda. Então, antes que entre, dê um passo para trás. Se arrependa com lágrimas, porque você está sendo tentado. Essa palavra pode ser uma palavra de conhecimento, ou seja, você já está aí, mas eu acredito que Deus ainda possa te salvar de ser um Judas. Ou é uma profecia, vai acontecer. Apesar de uma advertência tão clara como essa, você está tão cego, você está tão inclinado ao mal, que você vai vender o teu Salvador. Espero que não. Deus nos livre e tenha misericórdia de nós. Amém?